Eu matei o meu pai com as minhas próprias mãos, mas ninguém acreditou quando eu contei à família reunida, porque eles preferiam fingir que ele era um santo. A traição deles começou no dia em que me culparam pela morte da mãe, transformando o luto em ódio eterno, e eu jurei que um dia os faria engolir cada mentira. Agora, aos 35 anos, com o sol de Lisboa queimando a minha pele como um ferro em brasa, eu entro naquela casa sem convite, carregando o segredo que vai desenterrar os corpos que eles esconderam no quintal da nossa memória coletiva. O ar em Lisboa estava pesado naquela tarde de verão, o tipo de calor que gruda na pele como uma acusação não dita, misturando o cheiro de mar com o fedor de segredos podres. Eu dirigia o meu velho Fiat pela marginal, as ondas do Tejo batendo contra as rochas como se o oceano soubesse o que eu planejava. Fazia 10 anos que eu não via aquela casa em Cascais, a Vila Branca com azulejos azuis que outrora fora o nosso paraíso familiar, agora transformada num palco para hipócritas. O convite para o reencontro nunca chegara, nem uma mensagem, nem um e-mail educado. Mas eu sabia da data pelo Facebook da minha prima Sofia, aquela vadia sorridente que postava fotos de família perfeita como se o nosso sangue não fosse envenenado. Eu parei o carro na rua estreita, o motor tossindo como um moribundo, e observei a casa de longe. As luzes estavam acesas, risadas ecoavam pela varanda aberta, e o cheiro de sardinhas assadas no carvão invadia o ar, misturado com o perfume doce de jasmim que a mãe plantara no jardim. Meu coração batia como um tambor de fado, ritmado e doloroso, cada pulsar lembrando-me do motivo pelo qual eu voltava: vingança. Não a vingança barata de um filme americano, com tiros e explosões, mas a lenta, psicológica, que corrói a alma como o sal do mar na ferida aberta. Eles me haviam expulsado aos 25, depois do acidente, ou melhor, do incidente, como o meu irmão mais velho, Miguel, chamava para suavizar a culpa. Culparam-me pela morte da mãe, disseram que eu a estressara com as minhas rebeldias, as minhas noites fora, os meus sonhos de ser escritor em vez de herdeiro do negócio de vinhos do pai. Mas a verdade era que o pai a matara devagar, com as suas infidelidades, as dívidas escondidas, e as noites em que voltava cheirando a uísque barato e a culpa. Desci do carro, o sol poente tingindo o céu de laranja como sangue diluído. Eu vestia uma camisa branca simples, calças pretas justas, e o meu cabelo curto, grisalho precocemente, como uma coroa de espinhos que eu usava com orgulho. Na mão, levava uma garrafa de vinho do Porto, um tinto envelhecido de 1985, o ano do meu nascimento, um presente irónico que eu comprara no mercado da Ribeira. Cada passo na calçada de pedra me levava mais perto da porta, e com ele, flash do passado, a mãe rindo enquanto nos ensinava a dançar ao som de Amália Rodrigues, o pai gritando nas discussões que abalavam as paredes, e eu, o filho do meio, sempre o mediador, sempre o bode expiatório. A porta estava entreaberta, como um convite involuntário. Empurrei-a devagar, o rangido das dobradiças anunciando a minha chegada como um trovão distante. O salão estava lotado, primos, tios, a avó sentada na poltrona como uma rainha decadente, e no centro, Miguel, o irmão perfeito, com o braço ao redor da Sofia, brindando com uma taça de espumante. O silêncio caiu como uma guilhotina quando me viram. Rostos congelados, taças suspensas no ar, o riso morrendo na garganta. João. A voz de Miguel saiu rouca, como se ele tivesse engolido um espinho. Ele se levantou devagar, o rosto pálido sob o bronzeado de veraneio. O que? O que estás a fazer aqui? Eu sorri, um sorriso afiado como a lâmina de uma navalha. Vim ao reencontro, irmão. Não foste tu que disseste que família é para sempre. Trouxe vinho. Do bom. Os olhares se multiplicaram, a tia Maria, com os olhos estreitados em suspeita, o tio Francisco, tossindo para disfarçar o desconforto, Sofia, a prima traidora, que me bloqueara no WhatsApp após o funeral da mãe. A avó, com os seus 92 anos, apenas me fitou com aqueles olhos que viam através das mentiras, mas ela nada disse. O ar ficou espesso, carregado de perguntas não feitas, de feridas reabertas. Não foste convidado, João. Miguel deu um passo à frente, a voz baixa, mas firme, como sempre fora o seu estilo, o protetor, o chefe da matilha. Depois do que aconteceu, é melhor ires embora. Por favor. Eu ri, uma risada curta e amarga quicou pelas paredes forradas de azulejos. Depois do que aconteceu? Queres dizer depois de vocês me culparem pela morte dela? Depois de me chamarem de assassino indireto, de me expulsarem como um cão sarnento? Não, Miguel.
Eu fico. E vou contar a todos o que realmente aconteceu naquela noite de tempestade, 10 anos atrás. Sentei-me na mesa sem esperar permissão, abrindo a garrafa com um pop que soou como um tiro. O vinho escorreu rubro na taça, espelhando o sangue que corria nas minhas veias, sangue deles, sangue meu, misturado em ódio. Eles se entreolharam, um coro de sussurros nervosos, mas ninguém ousou me tocar. A avó finalmente falou, a voz trêmula como folhas ao vento: deixa-o ficar, Miguel. Talvez seja hora de limpar as sujeiras debaixo do tapete. E assim começou o meu banquete de revelações. Comecei devagar, sendo a teia como um fado melancólico, cada palavra uma nota que feria. Lembrais-vos da noite em que a mãe caiu da escada. Vocês disseram que eu a empurrara, num acesso de raiva por causa das drogas que eu não usava. Mas e se eu vos disser que o pai era o culpado? Que ele a empurrou, não com as mãos, mas com as mentiras que contava há anos. O choque se espalhou como vinho derramado. Sofia engasgou com o espumante, o tio Francisco derrubou a taça, e Miguel. Miguel empalideceu como um fantasma. Eu continuei, a voz baixa e hipnótica, descrevendo como descobrir as cartas da amante do pai, escondidas no cofre da adega, como a mãe confrontara ele naquela noite chuvosa, o Tejo rugindo lá fora como um amante traído, como a discussão escalara, e ele, no seu orgulho machista tão típico dos homens portugueses da sua geração, a empurrara contra a balaustrada. Ela caíra, o crânio rachando como uma romã madura, e ele me culpara para encobrir. Tu estás louco? Gritou Miguel, mas os seus olhos traíam o pavor, ele sabia. Ele sempre soubera, o filho mais velho, o confidente do pai nas noites de conhaque. Provas. Onde estão as tuas provas, João? Contos de um fracassado. Eu tirei do bolso uma pasta fina, amarelada pelo tempo, fotografias granuladas, extratos bancários da amante, uma carta da mãe, escrita no hospital dias antes da morte, implorando por ajuda. Aqui estão. E há mais. Muito mais. A noite avançou como um rio turvo, as revelações fluindo como o vinho que enchemos taça após taça. Falei da dívida que o pai acumulara com apostas no cassino de Estoril, forçando a mãe a vender joias de família, das surras que ele me dera em segredo, marcando a minha infância com vergões que eu escondia sob camisas de marinheiro, da forma como Miguel encobrira tudo, tornando-se cúmplice para herdar o império de vinhos. Cada palavra era uma faca, e eu girava-a devagar, sentindo o prazer sádico de ver o império deles ruir. Mas a vingança não era só raiva, era catarse. Enquanto eles choravam, sim, até o tio Francisco, o estoico, soluçava como uma criança, eu sentia as correntes da minha própria prisão se quebrarem. A avó me tocou a mão, os dedos frágeis como galhos secos: meu menino. Por que demoraste tanto? Porque o ódio amadurece como o porto, avó. E agora, está no ponto. Quando a lua subiu alta sobre Cascais, o reencontro transformara-se num velório de ilusões. Miguel implorou perdão, Sofia confessou ter espalhado boatos para me isolar, e o pai? Bem, o pai jazia morto há 5 anos, mas naquela noite, eu o matei de novo, revivendo nas mentiras que desmascarei. Levantei-me, o sol já nascendo no horizonte, tingindo o mar de ouro. Obrigado pelo reencontro. Foi esclarecedor. Saí sem olhar para trás, o Fiat engolindo a estrada como um predador saciado. Pela primeira vez em 10 anos, eu respirava livre, o peso do passado dissolvendo-se no vento salgado. Mas no retrovisor, via as sombras deles, e sabia, a família não se quebra, ela sangra, e o sangue mancha para sempre. O eco das minhas palavras ainda pairava no ar quando entrei no meu apartamento em Alfama, as ruas estreitas de Lisboa engolindo-me como um abraço maternal, mas áspero. O lugar era um caos organizado, pilhas de manuscritos inacabados, garrafas de gin vazio, e no centro da mesa, a fotografia da mãe, a única relíquia que eu salvara da vila. Ela sorria, os olhos castanhos cheios de uma tristeza que só agora eu compreendia. Sentei-me na cadeira rangente, acendendo um cigarro, o vício que herdara do pai, ironia cruel, e revivi a noite como um filme em loop. Miguel me ligara 3 vezes durante o trajeto de volta, mas eu ignorei as chamadas, deixando o telefone vibrar como um inseto irritante. O que ele diria? Desculpas. Ameaças. No fundo, eu esperava as duas coisas. Ele sempre fora o arquiteto das nossas misérias, o filho dourado, formado em gestão na Universidade de Coimbra, casado com uma loira de família rica,
pai de 2 meninos que chamava de herdeiros. Mas eu conhecia o seu segredo mais sujo, não só o encobrimento da morte da mãe, mas o roubo da herança dela, os euros desviados para a sua vida perfeita. Eu apaguei o cigarro no cinzeiro de cerâmica pintada à mão, um souvenir de Óbidos, onde sonhara escrever o meu primeiro romance, e abri o laptop. Escrever era a minha terapia, a minha arma. Comecei a digitar, as palavras fluindo como o Douro em cheia. A família é um vinho envenenado, doce na superfície, ácido no paladar, e letal no fim. Era o início de um livro, o meu testemunho, que eu publicaria anonimamente, mas com pistas suficientes para que eles soubessem. A vingança não parava na porta da vila, ela se espalhava como fumaça, infiltrando-se nas veias da sociedade portuguesa, onde as aparências valem mais que a verdade. Na manhã seguinte, o sol invadiu as janelas gradeadas, filtrado pelas cortinas de linho poído. Descia à pastelaria da esquina, o cheiro de massa folhada assando misturando-se ao aroma de café forte. O dono, um velho chamado Manuel, me cumprimentou com um aceno: "Bom dia, João. Pareces que viste um fantasma." Ri, pedindo um pastel de nata e um galão. "Mais ou menos, Manuel. Mas os fantasmas são reais quando se chamam família." De volta ao apartamento, o telefone tocou de novo, desta vez, Sofia. Atendi, a voz dela trêmula como uma folha de sobreiro ao vento: "João, por favor. O que disseste ontem é verdade. Sobre o pai, sobre a mãe." Deixei o silêncio esticar, saboreando o pavor dela. "Verdade. Sofia, tu espalhaste que eu era um drogado, que causei o acidente. Agora, como as tuas próprias mentiras." "Sim, é verdade. E há mais. O Miguel. Ele sabia de tudo. E participou." Ela soluçou, um som gutural que ecoava o fado das ruas de Alfama. "Mas porquê? Éramos família. Família. Vocês me venderam por uma herança limpa. Lembra-te do testamento da mãe. Ela deixou uma vila, mas o pai falsificou, com a ajuda do Miguel. Eu tenho as cópias, Sofia. E vou expor tudo." Desliguei, o coração acelerado não de raiva, mas de uma euforia sombria, como o primeiro gole de um licor forte. Passei o dia a compilar provas, e-mails antigos, gravações de discussões familiares que eu salvara num pendrive escondido, até uma confissão sussurrada do pai numa noite de bebedeira, quando ele me confundira com o fantasma da mãe. Cada pedaço era uma bala, e eu carregava o revólver devagar. À tarde, saí para caminhar pelo Chiado, as ruas pavimentadas de calcário refletindo o sol como espelhos partidos. Lisboa é uma cidade de contrastes, o glamour das boutiques misturado à decadência dos edifícios centenários, o riso dos turistas ao som dos artistas de rua tocando guitarra portuguesa. Sentei-me num banco na Praça Luís de Camões, observando casais de mãos dadas, e pensei na minha própria solidão. A vingança me libertara, mas também me isolara. Eu era um lobo solitário num rebanho de ovelhas cegas. O telefone vibrou com uma mensagem de grupo familiar, ironicamente, eu ainda estava nele, um erro que corrigiria depois. "João, precisamos falar. Vem à vila amanhã. Paz." Era o tio Francisco, o mediador relutante. Ri alto, atraindo olhares curiosos. "Paz." Eles queriam trégua, mas eu queria justiça. Respondi: "Amanhã, sim. Mas tragam a verdade. Ou eu trago a minha." A noite caiu como um manto de veludo negro, pontilhado pelas luzes do bairro alto. Bebi sozinho num bar de fado, a voz rouca de uma fadista preenchendo o espaço: "Amor é fogo que arde sem se ver." As lágrimas vieram, quentes e inesperadas, não pela família, mas pela rapariga que eu fora, o João sonhador, que acreditava em laços eternos. Agora, eu era o vingador, forjado no fogo da traição. Deitei-me tarde, o sono vindo em fragmentos, sonhos da mãe caindo, do pai rindo, de Miguel me empurrando para fora da porta. Acordei suado, o relógio marcando as 6. O dia da segunda batalha amanhecia, e eu estava pronto. Vesti-me com a mesma camisa branca, agora amarrotada como a minha alma, e parti para Cascais. O mar ao lado da estrada sussurrava promessas de absolvição, mas eu sabia, o oceano guarda segredos, mas não perdoa os pecados. Cheguei à vila sob um céu nublado, o vento do Atlântico agitando as palmeiras. A porta estava aberta, como da primeira vez, mas desta, não era acidente.
Eles esperavam-me no salão, sentados em círculo como num tribunal improvisado. Miguel no centro, olhos vermelhos de insônia, Sofia ao lado, maquiagem borrada, o tio Francisco fumando um charuto, a avó dormindo na poltrona. Sentemo-nos, disse Miguel, a voz quebrada. E conta-nos tudo, João. Sem filtros. Eu sentei, abrindo a pasta como um cirurgião o seu kit. Tudo? Começando pelo início. Pela noite em que o pai trouxe a amante para casa, enquanto a mãe cozinhava bacalhau à brás. Eu tinha 15 anos, escondido no armário da cozinha, ouvindo os gemidos. Não contei a ninguém, mas jurei que um dia faria justiça. As palavras saíam como veneno destilado, cada revelação uma gota que queimava. Falei das dívidas do pai no casino, pagas com o dote da mãe, das surras que Miguel assistira em silêncio, fingindo dormir, da falsificação do testamento, selada com o selo do notário corrupto em Lisboa. Sofia chorava abertamente agora, confessando, eu ajudei a espalhar os boatos, João. Tinha medo de perderes a vila para ti. O tio Francisco interrompeu, basta. Somos sangue do mesmo sangue. Isso destrói-nos a todos. Mas eu encarei, frio, destrói. Vocês me destruíram primeiro. 10 anos de exílio, de empregos precários em cafés de Porto, de noites sem sono questionando se merecia o ódio. Não, tio. A destruição é o preço da verdade. A avó acordou então, os olhos leitosos fixos em mim. Meu neto. O teu pai era um homem fraco, como o teu avô. Mas tu és forte. Perdoa-os, João. Pelo que resta de nós. Perdoar. A palavra queimou como ácido. Levantei-me, a pasta caindo no chão como folhas mortas. Perdão é para santos, avó. Eu sou apenas humano. E humanos sangram. Saí para o jardim, o jasmim da mãe ainda florescendo, irônico testemunho de vida em meio à podridão. Atrás de mim, ouvi os soluços, as acusações voando como corvos. Mas dentro de mim, uma paz frágil brotava, não redenção, mas equilíbrio. A vingança era o meu fado, e eu o cantara até o fim da estrofe. Os dias seguintes foram um vórtice de silêncios ensurdecedores e explosões contidas. Voltei à Alfama como um náufrago à praia, o corpo exausto, mas a mente em chamas. O bairro, com as suas escadarias íngremes e varandas de ferro forjado, parecia conspirar a meu favor. Os vizinhos, aqueles velhos de bigodes grisalhos e mulheres de lenços na cabeça, cochichavam ao me ver, mas ninguém perguntava. Em Lisboa, segredos são como o fado, cantados em voz alta, mas nunca explicados. Eu mergulhei no livro, as teclas do laptop clicando como metralhadora. Escrevi sobre a psicologia da traição familiar, inspirado nos mestres portugueses, o desespero de Camões no exílio, a melancolia de pessoa dividida em heteronimos. Cada capítulo era uma dissecação, como o ódio se enraiza na infância, como a culpa se transmuda em raiva projetada. A família não é um porto seguro, escrevi, mas um navio à deriva, onde cada passageiro esconde uma faca nas costas do outro. Miguel apareceu na minha porta na terceira noite, sozinho, sem o carro de luxo, viera de táxi, humilhado. Bati a porta na sua cara inicialmente, mas ele insistiu, a voz ecoando pelo patamar, João, abre. Eu admito tudo. O pai me pediu para mentir. Eu era fraco, precisava da aprovação dele. Abri, deixando-o entrar no caos do meu mundo. Ele sentou-se na beira da cama, as mãos trêmulas, e contou, as noites em que o pai o acordava para conversas de homem, prometendo um negócio de vinhos se ele ficasse calado, a culpa que o corroía, manifestando-se em insonias e um casamento em ruínas. Porque eu, Miguel, perguntei, servindo-lhe um copo de água, não vinho, para manter a sobriedade. Porque me escolheste como bode expiatório. Ele baixou a cabeça, lágrimas caindo no chão de azulejos rachados. Porque eras o mais parecido com a mãe. Sensível, sonhador. O pai odiava isso nela, odiava em ti. Eu invejava a tua liberdade. Eu era o prisioneiro dele. As palavras dele me atingiram como um soco no estômago, desenterrando a compaixão que eu pensara morta. Sentamos em silêncio, o som distante de um acordeão subindo da rua, e pela primeira vez, vi o irmão não como vilão, mas como vítima, uma marionete com cordas cortadas. E agora, murmurei.
O que fazemos com isso? Construímos de novo, disse ele, a voz ganhando força. Dividimos o que resta da herança. Publicamos a verdade juntos. Torna-te sócio no negócio de vinhos. Ri, amargo. Sócio. Eu escrevo, Miguel. A minha vingança é a tinta, não as uvas. Ele partiu ao amanhecer, prometendo mudanças, mas eu sabia, promessas familiares são como névoa matinal, evaporam ao sol. Ainda assim, plantei uma semente de dúvida na minha alma vingativa. Sofia veio em seguida, na semana após, trazendo os filhos, 2 meninos de olhos curiosos, alheios ao veneno ancestral. Encontramo-nos no Jardim da Estrela, sob as sombras das araucárias centenárias, o ar perfumado por flores de laranjeira. Ela estava magra, o rosto marcado por noites sem sono, e pediu: conta-me sobre a mãe, João. A verdadeira história. Para eles saberem. Contei, devagar, pintando-a não como mártir, mas como mulher, a cozinheira de fados caseiros, a leitora voraz de Saramago, a que sonhava com viagens a Évora mas ficava presa na vila por amor cego. Os meninos ouviram, fascinados, e Sofia chorou, abraçando-me pela primeira vez em anos. Perdoa-me, primo. Eu era tola, influenciada pelo Miguel. Perdão não apaga cicatrizes, respondi, mas toquei a sua mão. Mas talvez possamos curá-las. O tio Francisco organizou uma reunião formal no escritório do notário em Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos, ironia, num lugar de glórias passadas. Lá, assinamos papéis, a vila dividida, a herança redistribuída, uma doação para uma associação de apoio a vítimas de violência doméstica em nome da mãe. Foi lógico, quase clínico, mas por baixo, a tensão pulsava como veias expostas. O notário, um homem de fato cinza e óculos grossos, ergueu uma sobrancelha, uma família complicada, hein? Nós rimos, nervoso, sabendo que ele não fazia ideia. Mas a verdadeira batalha era interna. De noite, sozinho, eu questionava, a vingança me tornara livre ou apenas um espelho distorcido deles? Sonhava com a mãe, ela sussurrando, vinga-te, mas não te percas. Acordava suado, o coração martelando, e escrevia até o amanhecer, transformando dor em prosa afiada. Um mês após o reencontro, a avó faleceu, pacificamente, no sono, com uma foto nossa na mão. O funeral em Cascais foi um adeus coletivo, choro genuíno, eulogias sinceras, e eu no cemitério, sob ciprestes altos, sentindo o ciclo fechar. Enterramos-na ao lado da mãe, e enquanto a terra caía, Miguel murmurou, ela esperava isto de nós. Unidade. Na recepção, na vila agora partilhada, bebemos vinho do Porto, o meu presente original, e contamos histórias limpas, editadas para cura. Mas eu via as rachaduras, o olhar evasivo de Sofia, a mão trêmula do tio. A família sangrava, sim, mas talvez cicatrizasse. Voltei a Lisboa ao entardecer, o Tejo refletindo o céu avermelhado como uma ferida sarada. O livro estava quase pronto, e eu o intitularia Vinho Envenenado, uma homenagem, uma acusação. A vingança fora o catalisador, mas agora, o perdão, relutante, imperfeito, abria caminho para algo novo. Não paz, mas trégua. Em Portugal, onde o saudosismo é rei, aprender a viver com fantasmas é a maior vitória. O outono chegou a Lisboa como um amante relutante, as folhas das castanheiras no rocio caindo em espirais douradas, misturando-se ao cheiro de castanhas assadas nas ruas. Eu publicara o livro anonimamente, através de uma pequena editora em Coimbra, e as primeiras resenhas chegavam como sussurros, um retrato cru da podridão familiar, digno de um novo Essa de Queiroz. Mas o anonimato era frágil. Miguel reconheceu o estilo na primeira página e ligou-me furioso. És tu, não és? Expondo-nos ao ridículo público. Não é ridículo, respondi, calmamente, do meu apartamento agora arrumado, com prateleiras cheias de rascunhos. É catarse. Lê até o fim, a redenção lá. Ele leu, e dias depois, apareceu com uma cópia marcada, sentando-se na minha varanda com vista para o castelo de São Jorge. Tu me pintaste como um monstro, João. Mas é verdade. E dói como o inferno. Brindamos com café, não vinho, e pela primeira vez, falamos como irmãos, das inseguranças dele, da pressão de ser o sucessor, das minhas noites em Porto, lavando pratos em tascas para sobreviver, sonhando com palavras que curassem. A cura, porém, era ilusória.
Sofia divorciou-se, o marido, descobrindo os segredos via o livro, partiu para o Algarve com outra. Ela mudou-se para a vila, transformando-a num bed and breakfast modesto, e me convidou para ajudar com as histórias dos hóspedes. Tu és o contador de contos, João. Aceitei, relutante, e nas noites de lua cheia, sentados na varanda com chá de camomila, tecíamos narrativas de estranhos, casais em crise, viúvas solitárias, espelhando as nossas próprias feridas. O tio Francisco sofreu um infarto semanas depois, no meio de uma prova de vinhos em Vila Nova de Gaia. Correu para o hospital em Porto, o cheiro de Rio Douro misturando-se a desinfetante. Ele sobreviveu, fraco mas vivo, e no quarto, com monitores bipando como um relógio do destino, confessou: eu sabia das surras do teu pai, João. Devia ter intervindo. Em vez disso, bebi e fingi. Abracei-o, o primeiro toque paternal em anos, e senti o peso da linhagem, gerações de homens portugueses, estoicos e falhos, carregando machados invisíveis. De volta a Lisboa, o sucesso do livro cresceu, uma entrevista na RTP, um festival literário em Sintra. O anonimato caiu, e o país devorou a história, debates em cafés sobre a família tóxica, artigos no Público questionando heranças patriarcais. Mas o preço veio, olhares na rua, sussurros em pastelarias. És o autor do escândalo familiar. Um dia, um repórter me encurralou no Chiado, baseado em factos reais. Sorri, enigmático, em Portugal, toda ficção tem raízes reais. Internamente, a batalha psicológica rugia. Terapias com uma psicóloga em Belém, uma mulher de meia-idade com sotaque alentejano, que me fazia desenhar mapas emocionais, revelavam camadas. O ódio era armadura, mas por baixo, medo de abandono. Vingança é um grito por amor, disse ela. Chorei na sessão, algo que não fazia desde o funeral da mãe, e saí leve, como se o teste tivesse lavado a alma. Natal aproximava-se, e o convite veio, um reencontro verdadeiro, na vila, sem segredos. Hesitei, o passado sussurrando dúvidas, mas fui. A mesa estava farta, peru assado, rabanadas, moscatel, e pela primeira vez, risadas genuínas ecoaram. Miguel ergueu a taça, ao João, o nosso farol na escuridão. Abracei-o, sentindo o irmão de volta, não o rival. Mas a noite trouxe um fantasma, uma carta da amante do pai, enviada anonimamente, revelando um meio-irmão em Faro, fruto de anos de adultério. O choque nos uniu mais, outro segredo, murmurou Sofia. Decidimos procurá-lo, transformando a dor em ponte. Ano novo em Lisboa, fogos sobre o Tejo, multidões na Praça do Comércio. Eu dancei com uma desconhecida, o vinho aquecendo o sangue, e pela primeira vez, senti pertencimento, não à família velha, mas a uma nova, forjada no fogo. O inverno se deu ao primavera, e eu viajei a Évora, terra da mãe, para lançar o segundo livro, Cicatrizes de Vinho. Lá, sob arcos romanos, encontrei paz nas planícies alentejanas, o sol batendo como bênção. A vingança fora o começo, agora, a reconstrução era o fado. Primavera em Portugal é um renascimento traiçoeiro, flores de amendoeira explodindo em rosa contra céus de um azul impiedoso, mas com chuvas súbitas que lavam as ruas de Lisboa como lágrimas tardias. O meio-irmão chamava-se Rui, um pescador de 28 anos em Faro, com olhos do pai e o temperamento da mãe desconhecida. Encontramo-nos num café à beira-mar, o Atlântico rugindo como saudade não dita. Ele era magro, queimado de sol, mãos calejadas de redes, e quando Miguel estendeu a mão, hesitou, ouvi falar de vós. O livro. O escândalo. Contamos tudo, sem filtros, a vila, as mentiras, a morte. Rui ouviu, fumando um cigarro atrás do outro, o rosto impassível como as falésias do Algarve. O meu pai, o vosso, pagava a minha mãe para calar. Morreu sem me reconhecer. Agora, quereis-me na família. A amargura dele era um eco da minha, e nós rimos, um riso cru, de sobreviventes. Ele veio à vila no verão, integrando-se devagar, ajudando Miguel nas vinhas de Douro, cozinhando cataplana com Sofia, contando histórias de sereias algarvias para os primos pequenos. Eu o via como espelho invertido, o que eu poderia ter sido sem a maldição da vila. Juntos, plantamos uma vinha nova em Cascais, uvas resistentes ao sal, simbolizando resiliência. Mas a psique humana é um labirinto, noites de insônia voltaram, pesadelos onde a mãe me culpava pela demora na vingança. A terapeuta em Belém diagnosticou sobrevivência traumática, estás a reconstruir,
João, mas o alicerce treme. Escrevi um ensaio sobre isso, publicado no Expresso, A Vingança e o Seu Preço, uma confissão portuguesa, desenterrando como o trauma familiar se propaga como videiras selvagens. O sucesso literário cresceu, convites para palestras em Coimbra, uma adaptação para TV pela SIC. Mas a fama era uma amante ciumenta, repórteres escavando o passado, tias distantes processando por difamação. Defendi-me no Tribunal de Lisboa, com advogados pagos por Miguel, e venci, a verdade, provada em documentos, era a minha espada. Sofia encontrou humor num hóspede do Bed and Breakfast, um arquiteto italiano, com riso fácil e mãos gentis. O casamento em Sintra foi um conto de fadas gaiato, Palácio da Pena como pano de fundo, fado tocado por uma banda local. Eu fui o padrinho, discursando, a família não é perfeita, mas pode ser remendada com linhas de honestidade. Lágrimas fluíram, e eu dancei com ela, sentindo o círculo fechar. O tio Francisco recuperou-se o suficiente para uma viagem ao Douro, nós quatro, eu, Miguel, Rui, ele, num barco rabelo, provando vinhos sob o sol poente. Às segundas chances, brindou ele, e pela primeira vez, acreditei. Mas o clímax veio no outono, no aniversário da morte da mãe. Reunimos-nos na vila, acendendo velas no jardim de jasmim. Li certos do livro, Voz Embargada, e Miguel confessou publicamente, eu errei. Culpei o irmão para salvar a mim. O perdão coletivo foi palpável, como brisa do mar. Internamente, eu mudara, o ódio dera lugar à empatia cansada, a vingança alegado. Publiquei Herdeiros de Sombras, um romance sobre Rui, explorando identidade fragmentada. Críticos aplaudiram, profundo mergulho na alma lusa. Inverno trouxe neve rara em Serra da Estrela, fomos esquiar, uma família improvisada, rindo de quedas e tropeções. Ali, no cume nevado, gritei para o vale, eu perdoei. O eco voltou, libertador. Agora, aos 36, olho para o Tejo de Alfama, o rio que carrega tudo. A família não é idílica, mas real, garrida, lógica, emocional. A vingança me trouxe de volta, o amor me mantém. O ciclo das estações em Portugal é um lembrete impiedoso da impermanência, o inverno rigoroso cedendo à primavera exuberante, como se a natureza zombasse das nossas cicatrizes persistentes. Um ano após o reencontro fatídico, a vila em Cascais transformara-se num santuário híbrido, metade lar familiar, metade retiro literário, onde eu ministrava workshops de escrita para almas feridas. Os participantes, vindos de todo o país, de trás os montes à Madeira, partilhavam histórias de traições domésticas, e eu ouvia, guiando-os através do labirinto da dor para a luz da narrativa. Miguel expandira o negócio de vinhos, incorporando Rui como enólogo, o irmão do Sul, com o seu toque algarvio, criando blends inovadores que conquistavam paladares em feiras de Bruxelas. És o catalisador, João, disse ele numa noite de colheita, as mãos sujas de terra, o sol se pondo sobre as vinhas como uma bênção rubra. Sem a tua fúria, estaríamos ainda cegos. Abracei-o, sentindo o laço reconstruído, frágil mas tenaz, como as raízes de uma oliveira centenária. Sofia, agora mãe solteira com o italiano fugidio, florescera, o Bed and Breakfast viraram um sucesso, atraindo turistas com experiências autênticas portuguesas, aulas de azulejos, noites de fado caseiro. Os filhos dela, os meus sobrinhos postiços, chamavam-me tio escritor, e nas tardes livres, levava-os ao oceanário de Lisboa, explicando tubarões como metáforas de predadores familiares. Eles mordem, mas às vezes soltam, dizia, pescando. O tio Francisco, aposentado mas ativo, dedicava-se a voluntariado na Associação em Nome da Mãe, palestras em escolas sobre violência doméstica, com o sotaque rouco do Douro e quando salas cheias de jovens. A tua avó ficaria orgulhosa, confidenciou-me num café em Gaia, os olhos úmidos sobre uma bica. E o teu pai? Bem, que Deus o julgue. Rui e eu formamos uma dupla improvável, ele, o prático, eu, o sonhador, C.O. escrevendo um guião sobre irmãos perdidos, vendido a uma produtora em Porto. Viagens juntas pelo Alentejo, parando em vilas de cortiça, provando queijos de serpa, selaram a irmandade. Nunca pensei ter família, admitiu ele numa noite de estrelas no Cabo de São Vicente, o fim da terra europeia. Obrigado por me encontrares. Mas a psique não cura linearmente, recaídas vêm como marés altas. Num workshop, uma aluna contou uma história que espelhava a minha, pai abusivo, mãe silenciada, e o pânico subiu, garganta apertada, visão turva.
Corri para o banheiro, vomitando o almoço, e liguei para a terapeuta. É o trauma, João. Respira. És mais que a dor. Na sessão seguinte, exploramos a sombra junguiana, o pai como arquétipo do tirano, que eu integrara na escrita, transformando veneno em elixir. O segundo aniversário da morte da mãe trouxe um ritual. Subimos à Serra de Sintra, ao Palácio de Monserrate, onde ela amava os jardins exóticos. Lá, sob cachoeiras murmurantes, libertamos lanternas de papel com mensagens: perdão, gratidão, futuro. O vento as levou, e eu chorei, lágrimas de alívio, não raiva. O clímax literário veio com o Prémio Literário Fernando Namora, em Leiria, por Herdeiros de Sombras. No palco, sob aplausos, dediquei à família, àqueles que me partiram, e me recompuseram. Miguel, Sofia, Rui aplaudiam na primeira fila, orgulhosos, e pela primeira vez, senti completude. Agora, no verão de 2026, escrevo o epílogo da minha vida, um novo livro, Fados Reconstruídos, sobre a redenção. A vila pulsa com vida, jantares coletivos, debates acesos, risos que abafam ecos passados. A vingança fora o incêndio que limpou o terreno, o amor, as sementes plantadas. Olho para o horizonte de Cascais, o mar infinito, e sei, em Portugal, onde o passado é saudade eterna, o futuro é um vinho ainda por envelhecer, rico, complexo, nosso.